base no livro As Últimas Palavras de Jesus, do pastor Leonardo Peixoto, eu pude distinguir e, diríamos assim, separar essa série de mensagens, que serão 7 mensagens, falando sobre as últimas palavras de Jesus. E quando a gente fala as últimas palavras de Jesus, nós precisamos lembrar realmente que são as últimas palavras dele, e significa que são as palavras que ele estava ali prestes a morrer. E cada uma dessas palavras vai ser, se assim Deus permitir, uma mensagem, uma pregação. E hoje nós vamos começar a primeira série de pregações falando sobre essas últimas palavras. E creio que assim como eu, os irmãos também serão surpreendidos, porque não foram palavras lançadas ao vento, não foram palavras qualquer que ele falou ali. Foram palavras que teve um peso espiritual, que teve um sentido espiritual, que caracterizava a sua natureza, que expressava a sua missão. E nós vamos visitar essas palavras. A primeira palavra é a palavra de perdão. Depois nós vamos visitar a palavra de salvação. Depois nós vamos encontrar uma palavra de compaixão. Jesus tendo compaixão pelas pessoas, não é? Quando ele diz que o Senhor deveria olhar para a sua mãe e ali para a João, o apóstolo, e é um olhar de compaixão. Nós vamos tentar visitar esse tempo. Há também uma palavra de identificação, em que o Senhor, ele assume de forma completa a missão dele e a profecia, que há pelo menos 57 profecias no Antigo Testamento falando sobre a morte de Jesus. E ele assume essa identidade quando ele chega ali na crucificação. Ele expressa uma frase muito conhecida nossa, que é Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste ou me desamparaste? E nós vamos falar também sobre essa identificação. Depois nós vamos falar sobre a aflição de Jesus, quando ele diz que me dê algo para beber. Eu estou sedento. A expressão do grego é essa, eu estou sedento. E aí também cumpre mais uma profecia, de que em vez de dar água, dão a Jesus o quê? Vinagre. E ali é um ato de aflição. Jesus está expressando a mais sublime dor, sofrimento e angústia. E só para você lembrar, ele não passou isso porque ele era imperfeito, ele era impuro. Ele passou esse mais alto grave de aflição, porque ele levou os meus pecados e os seus. E vamos falar também sobre essa palavra de consumação, quando ele diz, Senhor, está tudo consumado. O que é que ele está falando com relação a isso? O que é que esse consumo tem a ver com a palavra profética? E por final nós vamos falar sobre a palavra de resignação, quando ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então são 7 mensagens, e aí eu quero te convidar a você não perder nenhuma delas, não é? Certamente lancei o desafio aí para Síbel. Síbel está compartilhando conosco uma dessas mensagens, e alguém até disse para mim uma vez que aqui na igreja eu não dou púlpito para mulheres. Irmãos, não tem problema em relação a isso não. Não tem problema. Alguém também questionou, o colegiado pastoral só tem homens. Aí já tem outra controvérsia. Mas alguém que está habilitado para trazer a palavra do Senhor, sinta-se à vontade, né? Temos várias pessoas aqui treinadas e capacitadas para fazê-lo. Eu queria que você abrisse Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33, só 2 versículos. Lógico que a gente pegou o arcabouço do livro, a base do livro do pastor Leonardo Peixoto. Ele é pastor da primeira igreja presbiteriana de Goiânia. E fizemos algumas adaptações, algumas aplicações, mas nós precisamos respeitar a fonte, né? Não é originalmente essa série que nasceu comigo, mas a partir dessa leitura, e não há nenhum problema em relação a isso,
estamos aqui respeitando, e a minha preocupação ainda é maior nesse sentido, porque eu ainda mandei um e-mail para o pastor pedindo autorização a ele para usar essa série. E graças a Deus o irmão disse: irmão, sou abençoado pelo irmão usar a minha literatura. Então estou aqui respeitando a autoria. E a primeira palavra que o pastor Leonardo Peixoto deixa no seu livro As Últimas Palavras de Jesus é a palavra de perdão, que é esse texto de Lucas 23, 33 a 34, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E eu estou lendo a partir do versículo 33, estou agora no 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Até aí, irmãos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor, nós precisamos sempre aprender a viver na sua perspectiva, com os seus princípios, com a forma em que o Senhor lidava com as adversidades, com as pessoas, com as circunstâncias. O Senhor é nosso exemplo maior. Te agradecemos porque nós temos a oportunidade livre de acessar uma palavra, de acessar a Escritura, de poder ouvir uma mensagem, de poder até reavaliar tudo que nós estamos aqui ministrando como verdadeiros examinadores das Escrituras. Te agradecemos porque temos essa liberdade e não queremos perdê-la. Nem queremos, ó Pai, de forma nenhuma também perder a oportunidade de crescer com a liberdade que temos de acessar a palavra, ouvir uma mensagem e ser edificado pelo Senhor. Obrigado. Espírito Santo de Deus, nós somos extremamente limitados de entendimento, de palavra, de concepção. Mas estamos sendo iluminados pelo Senhor. E queremos chegar a uma visão do que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Então, tira tudo aquilo que impede. Aos irmãos que estão em casa, a dificuldade de conexão. A nós que estamos aqui, as distrações. Pai, que a gente possa também ter o mesmo sentimento que os irmãos de Bereia, de anotar, de avaliar, de depois meditar durante a semana e ver se aquilo realmente que o pregador está trazendo é a pura palavra do Senhor. Nos ajuda a ter esse parâmetro de discernimento. Fazemos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, em 1996, o Seminário Batista Brasileiro, aqui em Salvador, junto com a missão sul-americana de São Paulo, ofertou um curso de capelania que eram 7 meses esse curso e que tinha prática em escola e em hospital. E eu tive o privilégio de fazer esse curso. E na minha prática hospitalar, nós fizemos um estágio ali no Hospital das Clínicas. Hospital aqui das Clínicas, aqui no Canela. E o nosso estágio de capelania hospitalar foi na ala de terminais. Naquela época, estava aquele boom do HIV, e era uma ala grande de pessoas que estavam naquele estado final de HIV. E eu tive a experiência de contactar com 2 pacientes terminais. O primeiro foi seu José, um homem que veio do Senhor do Bonfim e foi contaminado por relações ilícitas e acabou pegando HIV. Um homem difícil, a equipe hospitalar tinha muita dificuldade com ele, muito bruto. E eu lembro que
o pastor Antônio Pereira, que era o diretor do curso, disse assim: olha, para entrar nesse leito a gente precisa interceder para que Deus aquebrante o coração desse homem. E eu tive a oportunidade de entrar nesse leito de seu José e apresentar Jesus, que nem ele permitiu que a gente falasse, porque ele xingou Deus de tudo quanto era nome. E ele, naquela ocasião, foi muito marcante, eu lembro disso perfeitamente, porque foi uma experiência muito atípica, de ver alguém rejeitar, no leito da morte, a graça salvadora de Jesus, de forma assim muito dura, muito ignorante. E ele disse, dando os palavrões, que a graça é que, a graça ao inverso da graça, é que ele vai morrer mesmo, que ele vai para o inferno mesmo, que ele não quer saber de Deus. E eu saí dali e disse: meu Deus, como o ser humano chega a esse estado dos seus últimos dias, podendo reconhecer a sua miséria, seu estado de pecado. E foi marcante. E eu tive a experiência de, naquela ocasião, ter a experiência de acompanhar nesse mesmo leito um pastor que no passado era um ex-drogado e que adquiriu HIV e estava ali também em estado final. Eu vou preservar o nome do pastor porque eu acredito que ele está ainda vivo. Mas ao diferente do estado de seu José, esse pastor era só graça. Era a pessoa que abençoava todo mundo naquele setor. E quando tinha crise, durante as madrugadas de alguns jovens, de algumas pessoas, muito jovens, aidéticos, ele era aquele que ia dar uma palavra de graça, era ele que ia dar aquela palavra de esperança. E com esse pastor, a equipe que estagiava ali de capelania estava vendo a graça de Deus abundante na vida de um homem que já estava no estado final. Só que tem um porém em relação a esse pastor. O porém é que ele foi curado. Ele não morreu de AIDS, ele foi curado. E nós tivemos o privilégio de fazer uma viagem missionária, de conviver com ele, de ver a filha nascer sem AIDS, a esposa não ter AIDS, e eu creio que até hoje está vivo, aqui no interior da Bahia, pregando e anunciando o nome do Senhor. Mas quando a gente perguntava à equipe de enfermagem quem era aquele pastor, ela disse: não, esse homem nunca vi uma pessoa tão carinhosa, tão amorosa, mas também, é um homem de Deus. E eu lembro que uma das palavras que ele disse para mim, em ver aquele estado, estava muito magro mesmo, aquele estado bem final. E ele disse: meu irmão, eu estou nesse estado porque eu sou pecador. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o meu estado de pecador, de ser um ex-drogado. Eu estou pagando preço por isso. Então, nem que sejam os últimos dias das minhas palavras, não vai ser nenhuma palavra para lançar nenhum tipo de maldição, de queixa diante do Senhor. Mas minhas últimas palavras serão palavras de engrandecimento do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um quadro, esse quadro que o evangelista Lucas nos traz, de um homem chamado Jesus de Nazaré, um homem puro, sem pecado, um homem que teve uma história de vida de serviço, de dedicação, de entrega à humanidade, serviu as pessoas nas suas diversas dimensões. Ele não se importou com a questão de preconceito, de raça, ele não se importou de nível social, ele acessava todas as pessoas com seu amor, com a sua graça. Mas nós estamos vendo aqui o testemunho de um homem que tinha todas as razões para se queixar da humanidade, se queixar até do próprio Pai. Em suas últimas palavras, ele poderia simplesmente falar daquelas pessoas que ele investiu 3 anos da sua vida, aqueles homens que andavam dia e noite com ele e que naquele momento o abandonou. Ele estava ali sozinho. Ele poderia, naquele lugar de cruz, de sofrimento, lançar tantas palavras de dor e de sofrimento, de maldição aos discípulos. Ele poderia chegar, inclusive, para aqueles centuriões que, de forma injusta, ilegal, porque ele não teve nem direito a um justo julgamento, ele não teve direito à defesa, ele não teve direito a um advogado. Ele poderia chegar para aqueles centuriões, aqueles militares que haviam
praticamente torturado a sua vida e lançar uma palavra de dor, de maldição, mas o que a gente encontra é este homem de Nazaré liberando uma palavra de perdão. Olhe, simplesmente por isso, ele já é uma pessoa extraordinária. Sabe por que eu digo isso? Porque nos falta muitas vezes essa correlação com Jesus nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações conjugais, nas nossas relações familiares. Nos falta muitas vezes perdão. E a gente precisa admitir isso com muita coragem. Admitir o fato de que algumas vezes é muito difícil para nós perdoar as pessoas. Muito difícil. Como eu posso perdoar alguém que me feriu com palavras? Como eu posso perdoar alguém que me maltratou, que marcou a história da minha vida? Como eu posso perdoar alguém que nunca me deu afeto? Alguém que nunca expressou nenhuma manifestação de afeição? Como eu posso perdoar alguém que me traiu, que me enganou? Alguém que quebrou toda a cumplicidade de relacionamento, de caminhada conjugal? Como eu posso perdoar alguém que eu não fiz nada e tem feito tanta coisa contra mim? Como eu posso perdoar alguém? Não é fácil. Não é fácil. Mas aí é o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho é nos chamar para um lugar que não é de facilidade. O segredo do Evangelho é nos chamar para um lugar que vai na contramão da nossa própria natureza humana, porque a natureza humana é xingar, é repreender, é lançar uma maldição para aqueles que nos ferem. É natural isso. É natural que a falta de perdão é uma correlação com a nossa própria natureza humana. E lógico, a natureza pecaminosa, é natural que a gente tenha uma reação ruim quando alguém nos ofende, quando alguém nos fere. Mas você olhar ao seu derredor, olhar para o seu lado, olhar para a sua frente, olhar para toda a circunstância em que Jesus estava vivendo ali naquela crucificação, ele, irmãos, teria todo o direito de amaldiçoar todo mundo, inclusive eu e você, porque estávamos ali representando a multidão. Ora, era aquele que saía de uma cidade para outra, de Jerusalém até a Galiléia, como se fosse Salvador, Feira de Santana. Ele ia para curar uma pessoa, para libertar um cativo. Ele fazia coisas extraordinárias, como um milagre de multiplicação para alimentar as pessoas, porque ele era incompatível com a sua compaixão, com o seu amor, despedia as pessoas com necessidades. Lucas diz que a multidão e muitas multidões seguiam Jesus e todas eram curadas, porque quem vem a Jesus com aquebrantamento, com sofrimento, com angústia, ele nunca lança essa pessoa sem uma palavra de restauração, sem um toque de cura, porque isso tem a ver com sua natureza. Ele tinha toda a legalidade de gritar e dizer: vocês me bateram injustamente, seus centuriões, tome aí, liberar uma palavra e aquele povo todo morrer. Mas, irmãos, é constrangedor para a gente olhar o estado que Jesus estava, em todo o seu contexto de história, só fez o bem às pessoas e recebeu a paga que recebeu. E naquele lugar de dor, e Lucas faz menção, muito bem dizer quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo, para falar do estado que Jesus estava, de completa humilhação e vergonha, porque era isso que os romanos queriam, humilhar Jesus. E ele, simplesmente, em um dos seus profundos diálogos com o Pai, disse: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Os líderes religiosos, Judas, Pedro, Pilatos, os demais discípulos, os soldados, e mais adiante até o próprio Pai, por conta do pecado que ele assume,
para si, o abandonou, mas dos seus lábios só sai uma palavra de perdão. E o mais interessante é que essa palavra, ela é viva. Ela não é uma palavra que ficou retida na história. Ela é uma palavra que ressoa nas nossas vidas até hoje, porque até hoje cometemos pecado e iniquidade contra Cristo, e a palavra que Ele libera para cada um de nós é: perdoados são os seus pecados. Irmãos, a primeira coisa que eu vou olhar nesse texto, como palavra de perdão, é o apelo do ofendido. Aqui se referindo a Jesus. Ele usa bem a expressão dizendo: Pai, perdoa-lhes. É um pedido que ele faz. Irmãos, poderia ser N pedidos. Mas ele vai ao Pai, como sempre, e vale salientar que aqui ele está pedindo no meio do sofrimento. É no momento mais difícil da sua vida, de dor, de angústia, que ele faz essa oração, manifestando um apelo ao Pai Celestial, porque ele sabia que era o único Pai de misericórdia, é Yahvé. Ele, enquanto está ali na cruz sofrendo, ele não tinha passado o seu sofrimento, ele estava no auge do sofrimento. São essas palavras que saem dos seus lábios. Lógico que essa prática de Jesus era para chamar a atenção a uma palavra profética que Isaías havia dito lá no capítulo 53, versículo 12, que ele haveria de proferir uma palavra não de culpa, não de juízo, mas uma palavra de perdão. A atitude de Jesus é completamente diferente de muitas das nossas atitudes. Quando somos ofendidos, quando somos agredidos. Não é fácil, mas foi para isso que Jesus nos chamou. Para viver os desafios de viver a vida nesta terra numa perspectiva diferente. Eu creio que todas as vezes que vier a raiva, o ódio, e são muitas vezes legítimos, porque alguém realmente nos causa uma ofensa, mas o que nós somos ensinados pelo Senhor Jesus, porque também era legítimo, ele amaldiçoar todo esse povo que estava ali. Ele nos ensina a apelar ao Pai. A partir de hoje a prática, eu não estou falando como se fosse uma coisa pinim-pim-pim, não, irmãos. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil porque vamos ter que lidar primeiramente com nós mesmos. Porque a tendência é, ao ser ofendido, nós contra-atacarmos. Mas o desafio que o Espírito Santo vai nos fazer, e eu conheço profundamente o Espírito Santo de Deus, e ele vai, na hora oportuna, do sofrimento da sua ofensa, o Espírito Santo vai te lembrar, dizendo para você: olhe, você pode agir e reagir conforme a sua natureza, mas a proposta que eu estou fazendo para você é que você haja como meu filho. E por que eu estou dizendo que eu conheço o Espírito Santo? Porque é isso que ele vai fazer com você, porque ele faz isso comigo. Quando alguém vai me ofender, eu respiro, penso, avalio, a vontade é dizer umas duas. Isso não estou dizendo que a gente não deve confrontar, viu, irmãos? Tem situações que a gente precisa confrontar o agressor. Também não estou dizendo com isso que a gente também não vai buscar os meios legais para aqueles que estão nos ofendendo, porque há leis para isso. Porque eu já ouvi alguém dizer isso: não, pastor, porque meu marido fica me batendo, me violentando, mas a Bíblia diz que tem que perdoar. Tem, mas eu levo ele para Maria da Penha. Eu vou na delegacia da mulher e dou uma queixa contra ele. Então, para que os irmãos não digam: o pastor está aqui, né, retroalimentando eu ficar, né, e está perdoado, não está perdoado? Está. Mas o inquérito policial vai ser contra ele.
Amém, irmãos? Amém. Porque assim meu Jesus faria. Não tenho nada contra ele, está perdoado. Mas você vai responder lá. Para inibir os outros, para corrigir o erro. Porque a disciplina não é uma ofensa, a disciplina é uma correção. O apelo que nós vamos fazer na hora da ofensa é: Jesus, eu não tenho capacidade de perdoar, mas eu estou pedindo ao Pai. Aqui é uma oração. Quer uma dica prática de alguém que quer te ofender? Conte até 1000 e ore. Diga: Senhor, controla a minha vida, controla a minha língua, controla a minha reação, para eu não dizer umas duas para essa pessoa. Eu estou falando com o Senhor, é esse sentimento, e diga mesmo para o Senhor: o meu sentimento é de raiva, meu sentimento é de decepção, é de chateação, eu queria contra-atacar, mas Senhor, pela tua palavra, pelo exemplo do teu filho, me acalma, me ensina a perdoar. Eu tenho certeza que muitas coisas que nós estamos nesta manhã sendo chamada a atenção, a memória precisa ser praticada a partir dessa manhã. Eu não conheço a história de todo mundo aqui. Eu não conheço profundamente a história de cada um. Mas eu sei que normalmente na história das nossas vidas, algumas pessoas passam e nos ofendem, nos machucam, e fica lá dentro da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Mas a gente precisa liberar isso, irmãos. Isso é cura. Porque não está fazendo nada mais do que a Bíblia nos ensina a fazer para o seu próprio benefício. Porque o perdão é curativo, o perdão é restaurador, o perdão é libertador, porque você não fica preso a um sentimento, você não fica preso a uma lembrança, você se libera ao perdoar esse agressor. E o apelo que Jesus nos ensina é o apelo que na hora da ofensa a gente clame ao Pai. Mas tem um argumento. Ele não faz isso de qualquer forma. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, a história de Jesus é uma história de profunda intimidade com o Pai. E aí o que a gente vai olhar para essa expressão e ver o argumento de Jesus é o argumento que manifesta graça e misericórdia. Ele não apenas orou ao Pai como um ato de intimidade e profundo relacionamento, porque naquele momento de dor ele estava falando com o Pai, mas ali também nós vamos olhar e ver um pedido. Perdão pelos seus ofensores. E quando ele faz isso como uma manifestação do ato de misericórdia. E ele faz esse argumento a favor dos seus ofensores. E isso demonstra a sua profunda graça. A graça e a misericórdia do Senhor estão sendo manifestas com esse pedido, que vem aqui como argumento da liberação do perdão. Ao mesmo tempo, Jesus estava chamando a atenção para a gente que muitas vezes, isso não quer dizer que é sempre, mas muitas vezes o ofensor, ele desconhece a sua própria ofensa. Muitas vezes o ofensor, ele está vivendo profundamente a dor da sua ofensa, que ele está replicando, que ele está repassando. Muitas vezes aquela ofensa que foi causada na sua vida, nada mais é do que foi uma transferência da vida daquele ofensor que sofreu a mesma dor, e que inconscientemente transmite isso para você, e nem tem consciência de que está causando isso para você. Lógico que Jesus está falando aqui da ignorância do conhecimento das pessoas ao matar o Salvador. Eles não reconheciam que Jesus era o Salvador. Ali estava um ato de ignorância, ofendendo a Jesus. Mas o perdão é uma questão de compaixão, irmãos.
E quando eu falo que nem sempre acontece isso, porque existem situações em que um ofensor, ele tem consciência do que está fazendo. Mas uma boa parte, as pessoas transmitem aquilo que sofreram. Eu estava ouvindo e lendo ontem uma pesquisa falando sobre a questão da violência, a questão da violência dos homens contra as mulheres. E aí eu não quero entrar nos méritos psicológicos, porque a gente tem aqui metro quadrado de psicólogo, né? Não quero entrar nesse mérito. Mas essa pesquisa americana diz que na sua maioria sofreram também abusos. E só está repassando. Lógico que isso não justifica, tem que se tratar. Tanto psicologicamente, se for necessário até de forma psiquiátrica, também de forma espiritual, porque existe uma maldição que está sendo geracionada. E que por mais que a maioria das igrejas, principalmente as igrejas reformadas, não acredite em maldição hereditária, e eu também não acredito, eu acredito em maldição geracional. Sabe por quê? Porque assim como você tem um DNA que é parecido com seu pai, de alguma coisa ou de sua mãe, também você recebe o DNA de pecados de nossas famílias. E que a gente se atenta e diz assim, poxa, eu estou fazendo isso aqui, a mesma coisa que meu pai. Isso é uma transmissão geracional. Da mesma forma que positivamente você tem coisas que representam seus pais. Poxa, isso aqui meu pai faz, isso aqui minha mãe faz, meu Deus, não é? Positivo. Então a gente só recebe o DNA positivo? A gente não recebe o DNA negativo também não? Claro. E muitas vezes as pessoas não têm consciência de que está ofendendo, porque no final de tudo não foram curadas das ofensas que sofreram. E quando nós vamos para o âmbito da família, das relações conjugais, isso é muito marcante, irmãos. É impossível um pai, uma mãe, lógico que nós estamos vivendo uma nova geração, em que muita coisa a gente tem aprendido e desaprendido também, não é? Muita coisa hoje a gente consegue barrar, a gente consegue impedir de transmitir para nossos filhos, porque nós estamos vivendo uma outra perspectiva, uma outra geração, um novo tempo, daquilo que nós sofremos enquanto as relações com nossos pais. Tem irmãos aqui que viveram uma época em que a gente não interrompia nossos pais por nenhuma situação. Porque ao interromper, pode ter certeza que vai receber uma tapada pela cara, uma porrada. Hoje a gente está vendo a coisa completamente diferente. Então, muita coisa do que a gente viveu, por mais que mais perfeito, mais consciente, um casal, harmonia, cumplicidade tenha, sempre deixa alguma marca em um filho, em uma filha, que a gente precisa visitar isso e pedir perdão. E creio que ao falar sobre isso, os irmãos estão trazendo à memória algumas coisas com relação ao nosso âmbito familiar, ou por que não no âmbito conjugal, porque são as relações, são os sistemas que mais estão próximos de nós e que mais nos marcam. A nossa relação conjugal e a nossa relação familiar. Eu creio que você está lembrando de alguma coisa que te traz dor ainda. Que o pai fez, que a mãe fez, que o irmão, a irmã. E isso machucou. E o Senhor está te lembrando. Mas assim como Ele lembra pelo seu Espírito, Ele também nos visita com compaixão, Ele nos visita com profunda graça, para que a gente libere esse perdão. Ah, pastor, mas a pessoa já morreu. Libere para você, não é mais para ela. Libere para você. E tenha seu tempo mesmo com Deus. E diga, Senhor, depois que eu vi aquela mensagem, eu fui machucada. O Senhor trouxe a memória, meu pai não está, minha mãe, meu irmão, seja lá quem for, se é um esposo ou a esposa. E isso machucou, isso ressoa até hoje em mim, então eu quero pedir perdão, eu não quero mais sentir isso.
Esse é um forte argumento, irmãos, para que a gente possa experimentar graça e misericórdia. É uma oportunidade que o Senhor nos dá de nós exercermos isso, porque perdão é uma questão de compaixão. Por esses que são ignorantes muitas vezes, que não receberam. Nós ainda somos de uma geração que os nossos pais, principalmente os pais, homens, tinham dificuldade de manifestar afeto para a gente. É raro, a minha geração ainda. E tem gerações aqui mais antigas do que a minha, que eu acho que viveu mais dificuldade em relação a isso. Que a gente marca na história o dia que o pai deu um abraço. Hoje a gente abraça o filho, diz que ama, todo dia, né, Síbel? Vai dormir, dá beijo, minha filha, eu te amo. Não tinha isso não, irmãos. São as raras vezes que eu lembro que painho dizia, meu filho, eu te amo. Difícil. Mas ele não fez isso porque ele era maldoso, porque ele queria me ofender, porque ele queria marcar a minha história, não. Ele fez isso porque ele sofreu isso também. E graças a Deus que no tempo final de painho, eu falo de forma pessoal, no tempo final de painho eu pude apurar isso. Eu pude perdoá-lo e pedir perdão também. Porque quando a gente não tem a oportunidade de fazer isso, irmãos, a gente precisa ir realmente para o trono e receber esse perdão do trono de Deus. Porque a pessoa não pode corresponder mais. Tem alguns que aqui estão que não vai poder ter mais essa correspondência pessoal, porque a pessoa não está mais entre nós. Mas aí você vai para o trono de Deus. O trono de Deus libera paixão, graça e perdão. Mas se você ainda tem a oportunidade que a pessoa está viva, vá até a pessoa e peça perdão. Ou libere perdão. Porque perdão tem a ver com a questão de compaixão. Mas também perdão é uma questão de andar na contramão. Por que na contramão? Porque a tendência é a gente reagir da mesma forma que agiram conosco. Eu não estou fazendo uma mensagem positivista aqui. Eu estou falando de uma mensagem desafiadora. E que isso não apenas aporta para o passado da nossa história, não. Isso nos traz a memória para o presente de situações e circunstâncias que a gente pode ver aqui ou no decorrer desse dia em que alguém vai nos ofender ou iremos ofender alguém, que precisamos colocar em prática essa palavra de perdão que Jesus nos ensina. Isso é algo que projeta a gente para frente, para que a gente possa prevenir as reações que a velha natureza vai agir quando alguém nos ofender, porque ela é especialista em reações pecaminosas, a nossa velha natureza. Então bata aí no seu peito, diga, velha natureza, eu agora sei como eu posso te repreender quando alguém me causar uma ofensa. Vai ser um negócio fácil? Não vai ser não, mas vocês vão contar com um especialista de compaixão, de graça e perdão, que é o Espírito Santo. Ele vai te lembrar na hora, olha aquela pregação, você quer reagir, né, carne, mas você fez o quê? Você bateu no peito e disse, carne, eu não vou aceitar você agir. Irmãos, isso vai ser constante, além do que vai ficar do passado. Perdoar é andar na contramão da agressão. Porque tudo que tem a ver com agressão, por mais que estejamos vivendo a época, não é? Do círculo de paz, da justiça restaurativa, da ONU está estabelecendo a paz e o equilíbrio entre todas as coisas. Irmãos, contra a agressão só existe o perdão. E sabe qual é a consequência de alguém que é agredido e libera o perdão? A consequência é paz. Por isso que o mundo não vai alcançar paz, porque o mundo não sabe o que é perdoar. Aí fica todo mundo falando, é paz, mas não vai alcançar paz. Porque paz é um exercício que vai na contramão da própria estrutura da nossa humanidade, do mundo,
da sociedade em que vivemos, que se fala muito de paz, mas o que a gente mais vê é agressões e mais agressões. Irmãos, quando um ser humano chega a um nível de deixar a sua esposa e seus filhos presos em um quarto, sem luz, sem condições nenhuma humana, lidando com bichos ali naquele lugar, colocando comida de qualquer forma, por meses, esse ser humano é completamente depravado, corrompido, maligno e satânico. E eu estou falando de exemplos que a gente pode simplesmente ver nas TVs populares do nosso país, de programas populares, que isso é quase todos os dias. De homens que agridem mulheres. Isso é o mais comum. E em uma época que mais se fala de paz, nós estamos vendo cada dia mais agressões. Isso é até preocupante, porque, segundo as estatísticas, nós já crescemos mais ainda como evangélicos no Brasil, deveria ter um efeito diferente. Pelo número de evangélicos ter crescido no Brasil, deveríamos diminuir as agressões e violência, porque o ex-drogado, ele agora é restaurado. Mas a gente não vê essas informações. A gente está vendo cada dia mais a nossa cidade terrível, com bairros completamente sitiados, seja por milícias, seja por traficantes, e nós ficamos refém a isso, cada dia mais agressões e mais agressões, porque as pessoas não sabem o que é perdoar. Perdoar é andar na contramão, é pagar o mal com bem, é em vez de agredir, orar, é em vez de reagir, ter compaixão. E aí a gente precisa falar sobre a aquisição do ofendido. O que é que nós vamos ganhar ao viver essa experiência que Jesus nos deixa como exemplo? Irmãos, se a gente for olhar historicamente, depois desse ato de Jesus na cruz, nós vamos olhar aí aproximadamente 40 anos de história. Basicamente todas aquelas multidões, soldados, centuriões, os próprios discípulos, todos que ofenderam a Jesus ali, por esse ato de compaixão de Jesus, trouxe um resultado extraordinário, e nós vamos ver os relatos bíblicos no próprio livro de Atos, que Lucas traz os relatos de quantos foram salvos, porque naquele dia, naquele lugar de ofensa, Jesus liberou perdão. Imediatamente os centuriões reconheceram logo isso. Mateus vai dizer que o centurião que estava ali junto com a milícia prendendo, oprimindo Jesus, ele disse: olha, esse cara aí, rapaz, a gente fez coisa errada. Esse homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Não demorou muito para o próprio centurião reconhecer que Jesus era o Salvador, porque foi liberado uma palavra de agressão, em vez de trazer uma reação, houve uma liberação de paz. E quando há uma liberação de paz, há também uma invasão de compaixão e de graça. Qual é o resultado disso? Veja lá em Atos capítulo 3, você vai encontrar a partir do versículo 14, que inúmeras pessoas foram alcançadas, e líderes religiosos. Pode ter certeza que muitos desses líderes religiosos eram líderes na época em que crucificaram a Jesus, mas quando foi liberada a graça salvadora, eles foram posteriormente alcançados pelo Senhor. Há resultados positivos, sim, nas relações, na paz interior, no contexto em que vivemos, quando nós, em vez de agredirmos, liberarmos uma palavra de perdão. Qual é o resultado disso? Atos 4, versículo 4 diz: muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando cerca de 5.000. Quem eram essas pessoas? Eram as multidões que diziam: crucifica-o. Esse não é o Salvador, salva todo mundo, por que não salva a si mesmo? Mas quando foi liberada a palavra, eles foram alcançados pela compaixão de Deus. Atos 6,
Versículo 7 vai dizer assim: a mensagem de Deus continuou a se espalhar e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos dos sacerdotes também se converteram. Eram os sacerdotes que estavam lá, junto com Caifás ali, com a liderança toda judaica, dizendo: não, eu ia ter que crucificar ele mesmo. Mas a mensagem de paz que só Jesus pode dar, quando entra no coração da pessoa, ele é alcançado pela graça do Senhor. Irmãos, quando há a liberação de perdão, há uma profunda restauração. E aí a gente vai observar o que é que a gente pode, o que é que você aprende com Jesus. A gente aprende que o Senhor Jesus, ele, depois que foi morto, aproximadamente teve 40 anos de expansão da graça, da misericórdia do Senhor sobre o povo de Jerusalém. Por que 40 anos? Porque no ano 70 Jerusalém é destruído. O Senhor deu 40 anos para que o efeito do perdão ministrado por Jesus lá na cruz alcançasse aqueles que são eleitos do Pai. O resultado do que a gente aprende é que vale a pena perdoar, porque causa efeitos positivos. O que é que se ganha ao perdoar? A gente fica com paz, a gente se sente melhor, a gente não tem culpa, nós não somos acusados pelo nosso eu, pelas vozes exteriores. E acima de tudo, o nome do Senhor Jesus é glorificado. Quando, em vez de reagirmos à agressão, ministrarmos palavra de perdão. Vamos pensar naqueles que têm nos ofendido. Você está nessa manhã aqui com alguma dor, de uma lembrança, de uma palavra, de alguma coisa que alguém te fez? Pode ser essas pessoas que têm maior sentido em sua vida, que são esses sistemas mais próximos da gente, que são nossas famílias, nossos cônjuges, nossos irmãos, gente próxima da gente. Você está sofrendo essa ofensa? Pode ser inclusive uma agressão de uma ofensa que não é verdadeira. Alguém que te ofendeu ainda mentindo, machucando, ferindo. E todo ferimento traz dores. Alguém pode dizer: mas pastor, a pessoa não muda. Eu já perdoei 1, 2, 3, 10 vezes, mas não muda. Mas não compete a você isso. Compete a você é liberar perdão. Ah, mas tem gente que diz: pastor, mas o sofrimento foi tão grande, a dor foi tão grande que eu não consigo. Eu vou lhe dizer a você que vai em nome de Jesus conseguir, e você vai ter 3 motivos reais para que você venha conseguir a liberar esse perdão. Primeiro, é o poder de Deus. Vai chegar sobre a tua vida, vai te liberar, porque isso é um processo de libertação, e a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo motivo é: se você não está conseguindo ser liberto, o Senhor vai usar a terapia para lhe restaurar. A terapia vai tratar de você, vai ser usado por esse instrumento do Senhor para trazer os meios de levar você a ver os caminhos dessa restauração. E o terceiro ponto, irmãos, é que você não pode de forma nenhuma, você que é nascido em Cristo, esquecer que você tem o maior médico, a maior terapêutica, o terapeuta, o maior Senhor sobre todas as coisas, que está dentro de você e que age, e que não existe grilhão em que Ele não possa quebrar, que não existe amarra que Ele não possa liberar, que não existe dor que Ele não possa curar, que não existe enfermidade que Ele não possa restaurar, porque é o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ser restaurados, porque Jesus nos quer livre, irmãos. Imagine a gente ficar com uma dor de uma palavra, Eu sei que não é fácil, eu estou falando para mim. E os irmãos sabem quanto eu fui machucado nesses últimos anos, com pessoas que eu amava. Eu perdoo, irmãos, com paz.
Não posso ficar preso a uma agressão. Eu quero ser livre para adorar, porque meu Jesus qualquer hora pode voltar. O segredo é estar mantendo profundo relacionamento de intimidade com Jesus. Eu creio que o segredo de Jesus, em meio a todo aquele contexto de dor que ele estava sofrendo, de agressão, eu vejo ali o segredo, a intimidade que ele tinha com Deus. Ele não diz assim: olha, vocês estão perdoados. Disse: pai. Ele pediu ao pai, ajuda ao pai. Aquilo significa intimidade. Por que a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas? Porque a gente está com a nossa intimidade fragilizada com Deus. Porque a nossa velha natureza, como nós estudamos na última sexta-feira na Escola Bíblica Discipuladora, nós estamos deixando o velho homem nos levar, nos impulsionar a cair na tentação e pecar. Porque quando estamos no nível ainda de tentação que não é pecado, o Espírito Santo de Deus, para aqueles que têm intimidade com Deus, vai sinalizar e dizer: olha, cuidado, olha o pecado aí. E você recua, você resiste, você foge. Mas aqueles que não têm intimidade com Deus, aquele que não tem relacionamento com o Senhor, vai dar ouvido à natureza carnal que diz: olha, não é tão ruim assim não, viu? Essa expressão é o que mais nós estamos vendo hoje. Quem disse que é pecado isso? Depende da ótica. Como se ótica agora fosse a razão de nós mensurarmos a moralidade bíblica. Porque a lógica é a sua, a minha é outra. E aí está dando essa liberalidade, porque cada um acha o que acha. Nós vamos colher frutos, irmãos, de compaixão, de graça, de paz, quando exercitarmos esse perdão como fruto de intimidade que a gente tem com o Senhor. Mas eu também quero falar aos ofensores aqui presentes, porque não somos apenas ofendidos, mas também ofendemos. E você pode lembrar, porque até então você também estava na ignorância, na cegueira, não estava percebendo que você agrediu alguém. Foi uma palavra, foi uma expressão, foi algo que você deixou de fazer, foi algo que você praticou, que ofendeu. Ah, mas eu não tenho conhecimento, pastor. Eu não sei porquê, nem sei qual foi a razão. O Espírito Santo de Deus está te lembrando qual é a razão. Porque também ofendemos, irmãos. Porque também agredimos. Porque somos ferozes em nossas palavras duras. Muitas vezes agredimos as pessoas com ações, com reações, com omissões. E a gente precisa também ir até essas pessoas pedir perdão. Não apenas na questão passiva, mas também na ativa. Não apenas o que estamos sofrendo de agressão, mas também a agressão que estamos causando às pessoas. Eu preciso ir até elas e dizer: pai, eu preciso do perdão. Quanto tempo mais você vai esperar? Assim como o paciente José, que em suas últimas palavras poderia ser palavras de reconhecimento da sua malignidade, seu estado pecaminoso, e suas últimas palavras foi xingando Deus. Nós podemos viver nesse instante, qualquer momento, a nossa última palavra. Porque ninguém sabe, irmãos. Quantas pessoas chega ao nosso conhecimento que a gente até pergunta para um amigo, um vizinho, até irmãos na fé, pergunta: cadê fulano? Ah, você não soube não? Fulano morreu. E nós estamos vivendo um espírito de morte terrível. Quando a gente tem conhecimento, eu nem pergunto mais, porque eu já dou muito esses fora. Eu nem pergunto, fico com vontade de perguntar à pessoa: cadê fulano? Mas eu não pergunto por quê. Muitas vezes a gente pergunta, né, cadê sua esposa? Aí a pessoa olha para a sua cara: só soube não, pastor? Já tem 2 anos que morreu. Nós não temos a garantia de que amanhã estaremos vivos. Portanto, as nossas últimas palavras hoje devem ser de liberar perdão. Ah, eu vou deixar para depois. Não tem depois. Você não tem garantia se você vai viver depois. Então use as últimas palavras com sabedoria.
com a oportunidade de ir até as pessoas e pedir perdão, de liberar perdão. Nós precisamos, irmãos, seguir o exemplo de nosso mestre. Eu sei que não é fácil, não. Não é mesmo. Não é fácil. E muitas vezes a nossa falta de perdão, a nossa amargura, a nossa tristeza, as nossas reações, a mais omissa possível, muitas vezes o nosso silêncio para alguém que nos agrediu também é uma agressão. Que a outra pessoa fica ali, não sabe, vê que você mudou, que isso faz parte da nossa natureza. Mudei. Não sou a mesma pessoa. E muitas vezes a pessoa nem sabe. Está com o coração em paz, fala com você e não sabe que você está ali indiferente, porque a indiferença é consequência de uma agressão que está lá, ressoando dentro de você. Ou também pode ser o contrário. Você que está com o coração em paz, alegre quando vê a pessoa resistente, cheio de barreiras. Por quê? Porque foi uma palavra. Irmãos, eu já sofri muito com isso. E com o coração aberto, ou até quando vai visitar a pessoa, pastor, o senhor veio aqui, eu sentindo aquela coisa assim, a gente sente o estado, que não é um estado, quem está na direção de Deus sente o estado, e você ouve alguma coisa, estou muito magoada com o pastor, eu não sei nem porquê. A gente tem que pedir perdão sem saber nem porquê. Porque também estamos vivendo um tempo de muitos milindros. Se o pastor faz, ofende. Se não faz, ofende também. Mas eu estou falando aqui com um pastor, mas não é diferente com os irmãos, não. Tem irmão que diz, não vou com a cara de um irmão. Mas por quê, meu irmão? Irmão, naquele dia eu saudei com a paz, nem me deu a paz. Meu irmão, você não deu? Mas a pessoa se sentiu ofendido. Não, eu dei a paz para fulano, mas fulano só dá paz para o grupinho dele. Tem isso. E aí se ofende, se resiste. E o irmão está, meu irmão, paz. Nem sabe de nada. Bobinho, é você que está em pecado. Palavra de Jesus é a palavra de perdão. O que é que a gente pode fazer a partir de agora? Irmãos, aí é algo muito particular. Eu dei 3 alternativas restauradoras nessa manhã. A primeira é deixar o poder do Evangelho agir de forma restauradora. Segundo, é você, e eu não estou falando da ordem de prioridade, eu estou falando só exemplos, citando que há essas 3 possibilidades, você é que vai ver qual é a melhor. O próprio Espírito Santo de Deus que já está falando, que ele nunca deixa de falar. Às vezes é a gente que não está ouvindo. Para restaurar. E se for necessário, por que não fazer uma terapia? Para ver o que está se passando. Por que tanta tristeza, com tanta angústia, com tanta coisa que lhe prendendo, podendo ser livre em Cristo, viver a vida com mais leveza, com mais alegria, com as dores. Às vezes a gente não tem culpa, irmãos, da sua dor, do seu sofrimento. Muitas vezes são as nossas escolhas erradas. E com escolhas erradas, não conte comigo para levar as suas dores. Porque tem gente que decide, é orientado, é aconselhado, aí decide quando está pagando a coisa. Não, agora é você sozinho. Ainda quer compartilhar as dores comigo. Quando na realidade, muitas vezes, a consequência também é uma aprendizagem. Eu não sei o que você pode fazer. O que eu sei é que o que o Senhor Jesus nos manda fazer para estarmos livres. Ele quer um povo livre para adorar Ele. Não é falta de perdão, não é liberação de perdão que vai impedir de a gente ser livres para adorá-lo. É bom até a gente pensar nisso no âmbito da nossa congregação. Se tem alguém aqui, irmãos, que você tem alguma coisa que te fez, vá até a pessoa. Pastor, eu acho que a pessoa nem sabe. Melhor ainda. Vai dizer, irmão, naquele dia fez isso, não gostei.
E nós, seres espirituais, vamos dizer: irmão, me perdoe, eu não sabia. Ou então, e até a pessoa diz: meu irmão, naquele dia eu deixei o velho homem mesmo falar, agredi, me perdoe, viu? Nós não somos melhores ou piores espirituais por isso. Só somos apenas espirituais. Mas a gente não pode perder a oportunidade dessa última hora liberarmos uma palavra de perdão. Pode ser também que agora você esteja lembrando de algumas coisas. Eu sei que nessas horas o Espírito Santo de Deus faz muito mais do que as minhas palavras. E que você vai voltar para casa, pode ser que seja durante a semana, pode ser que hoje mesmo você tome uma atitude com esse agressor ou com essa pessoa que você ofendeu. Porque se você permanecer na ignorância, a cobrança vai ser muito maior. Porque agora você sabe qual o movimento que você precisa fazer. Ah, pastor, e se a pessoa não me perdoar? Aí não compete a você. Não compete a você. Fica muito preocupado com o outro. Não, eu vou pedir perdão. Eu vou liberar perdão. Se o outro vai liberar, não está me dizendo nada. Eu vou fazer isso, porque eu preciso ter saúde espiritual, emocional e muitas vezes até física para seguir a minha jornada. A palavra que nós deixamos é a palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero sugerir agora que a gente ore, mesmo sentados aí. A menos que você se sinta ofendido ou você tenha sido o agressor, faça um movimento agora com alguém que está aqui, vá até a pessoa, peça perdão, libere perdão. Se não tem, se é alguma coisa que está fora do âmbito da nossa congregação, até para quem está em casa também, faça. Se está vivo, melhor ainda, faça esse movimento enquanto essa pessoa está viva. Se não está, vá para o trono da graça de Cristo e peça perdão. Libere perdão. Você vai ficar bem. Se você quiser, você pode orar. Você pode só pensar, refletir. Sinta-se à vontade. O que eu sei é que o ousado e poderoso amor de Deus é real, é vivo, para nos alcançar nessa manhã e restaurar as nossas vidas. Porque é um impressionante, infinito amor de Deus. Irmãos, ele tinha todo o direito de amaldiçoar todo mundo, mas ele preferiu, em vez de reagir à agressão, liberar o perdão. E se você não sabe, o amor de Deus lutou pela tua vida para te alcançar. Por quê? Porque para Cristo você tem valor. Isso tudo tem a ver com a dimensão do infinito amor de Deus. É constrangedor. É constrangedor. Eu estava naquele horário ali. Eu estava naquela crucificação dizendo para ele: você é miserável, Jesus. Eu estava ali no meio daquela multidão. E ele olhou para mim e disse: pai, ele não sabe o que ele está fazendo. Irmãos, que impressionante e profundo e infinito amor de Deus pela minha vida. Quem sou eu para não liberar e não pedir perdão? Se aquele que é Senhor do universo, que não pecou, que não falhou, que não errou, que só fez o melhor para todos nós, naquele lugar de agressão liberou perdão, quem sou eu para não perdoar e não ser perdoado?